problema e objetivos. Sendo um dos fornos mais utilizados pela cerâmica vermelha no Brasil, o forno abóbada circular é responsável por 40% das queimas no país, mesmo apresentando baixo desempenho térmico, represado pelas suas paredes. Como dito, este tipo de forno está mais associado a regiões carentes em tecnologia, sua tendência é desaparecer nas áreas mais ricas como Sudeste e Sul, e permanecer nas localidades Norte, Nordeste e Centro-Oeste no Brasil. Porém, ainda em uso em outros países do terceiro mundo. Sobre sua estrutura, ele é um forno circular com ciclo descontínuo em alvenaria e sem isolação térmica. Exibe seção horizontal circular com 8 metros de diâmetro e 2,70 metros de altura com teto na forma de abóbada de raio 8 metros, por entre o crivo, chão. Na soleira corre a triagem de gases. A queima ocorre através de fornalhas, podendo variar entre 4 e 6. Ficam localizadas em ângulos de 45 graus em relação ao centro do forno e queima é feita com lenha ou cavaco, juntamente com a inserção de oxigênio para direcionar a chama e completar a reação em cadeia. Com a queima do combustível os gases são direcionados à abóbada. Depois de um tempo o calor desce entre a carga fazendo com que haja a troca de calor, podendo chegar até os 1200 graus Celsius dependendo de como as argilas se comportam. Assim atingido o crivo, ocorrerá a passagem dos gases quentes para os canais na parte inferior. Se for início de queima, os gases serão soltos pela chaminé, podendo controlar as fornalhas. Caso seja final de queima, os gases serão direcionados para os exaustores, o que ajudará no processo de secagem de tijolos que aguardam dentro da estufa. A performance de queima determina o resultado da operação com maior produtividade de entrega de peças, e este depende do controle de seus próprios forneiros. Os fornos abobadados necessitam de uma atenção especial. Seu formato circular e teto arqueado impedem uma medição precisa de sua temperatura, mesmo termopares bem distribuídos não captam a real situação interna, pois o ar que se localiza na parte de maior altitude tem valores térmicos superiores ao ar que está na menor altitude. Logo os termopares do que estiverem mais altos recebem diferentes dados do que os que estão mais baixos. Estas diferenças térmicas irão diminuir conforme o passar das horas, até o momento em que estejam idênticas e a queima possa ser o mais uniforme possível. Para que isso ocorra, um funcionário deve fazer o controle manual da chaminé do forno, forçando o ar quente descer para o crivo. Para que essa situação ocorra, o responsável deve analisar com cautela os valores dos termopares, que possui uma caixa de controle local, ao lado do forno. Conforme a Classificação Brasileira de Ocupação CBO, do Ministério do Trabalho e Emprego MTE, os trabalhadores da indústria cerâmica são classificados como oleiros CBO 8.281 a 10. Das muitas atividades executadas por eles, compõem-se extração de matéria-prima de jazidas e preparação da argila, fabricação, secagem, queima e armazenagem de telhas, blocos e tijolos. Também participam da elaboração do controle e verificação da produção diária. Devido à estrutura sem muito isolamento do forno, há excesso de calor externo nesse ambiente, o que deveria estar em até 30 graus Celsius conforme a NR15 estabelece entre suas tolerâncias máximas, mas chegando efetivamente a casos de 50 dependendo da temperatura em conjunto com áreas externas, isso em ambiente fechado à exposição solar. Ponto.
Justificativa. Indústrias de pequeno porte têm em seu DNA trabalhadores centenários. São verdadeiras gerações do ofício de oleiro, passados de pai para filho, principalmente em regiões pouco industrializadas e de única fonte de renda, garantindo mão de obra a essas empresas continuamente. O nível de instrução dos responsáveis pelos fornos beira o analfabetismo escolar, que sem a noção de leitura numérica ou capacidade de análise de uma tabela das cores das chamas não consegue dar uma aproximação da temperatura ideal, ficando quase impossível chegar a um ponto de equilíbrio entre os ares quentes superiores e os inferiores, provocando assim uma desuniformidade nos materiais dos fornos. O ato de verificar os leitores digitais dos termopares na caixa de controle pode ser um sinal de aversão tecnológica gerando relatórios errados das temperaturas das queimas. Assim como em jornadas noturnas pela falta de controle o rendimento é menor, fazendo com que a atividade seja mais longa para a queima. A somatória destes erros resulta em mais horas de consumo de combustível, ou seja, mais gastos monetários, poluição e perda de material. Inúmeros ceramistas relutam para impor a tecnologia em seus ambientes fabris, motivos que vão desde um alto custo para implantar até desconfiança no desenvolvimento científico nesta área. Alguns apelam para uma visão mais romântica da situação com o pressuposto de que muitos perderão seus empregos, se isso ocorrer. O fato é que essas empresas apresentam grande ineficiência térmica, pois além de não produzir o suficiente, geram um círculo vicioso de falhas de processo, baixa qualidade nos produtos, baixo rendimento ao empresário industriário que constantemente enfrenta processos trabalhistas e ao mesmo tempo tem baixas de funcionários por problemas de saúde. Ciente da atividade de engenharia de produção como responsável na transformação social, objetiva-se aqui estudar um caso real e propor uma solução sustentável com qualidade para todos, seja o empresário ou o operário. Portanto, o presente trabalho traz um estudo de caso de como o controle de temperatura em fornos abóbodas em uma cerâmica da cidade de Tatuí, propondo utilizar recursos da indústria 4.0 para promover o seu desenvolvimento sustentável, melhorando a qualidade de fornecimento da cadeia de suprimentos e melhorando a qualidade de vida dos forneiros nessa condição. Ponto. Proposta de projeto de melhoria. Com base nas condições apresentadas no capítulo anterior, as situações relacionadas às condições insalubres de trabalho necessitam de atuação pela empresa Cerâmica Mônaco junto a um profissional da área de segurança e saúde do trabalho, a fim de verificar as correções necessárias para o atendimento das legislações trabalhistas implantadas no ambiente municipal, estadual e federal cabíveis. Contudo, conforme aprendido na disciplina de Introdução à Engenharia de Produção, o engenheiro deve ter a visão crítica da sociedade e deve desempenhar papel resolutivo de problemas sociais, ambientais e empresariais. Assim, avaliando as condições verificadas durante a visita, é notória a oportunidade de melhorias aplicadas envolvendo as tecnologias de automação, resultando num controle à distância da temperatura dos fornos, de forma que, deste modo, os forneiros possam realizar a operação de leitura da temperatura em locais saudáveis de operação. Objetivando avaliar os controles atuais, a empresa informou o uso de dois termopares, tipo K, para controle de temperatura, sendo um localizado no teto da abóboda e outro na parede lateral, junto à caixa de controle dos manômetros. Sabendo que a circulação de aquecimento do sistema de gases parte do teto para o piso, nota-se que o termômetro aplicado no teto apresenta a temperatura de primeiro contato com o ambiente interno superior, assim como o lateral indica uma proximidade da temperatura central do forno. Fornos retangulares mais modernos, para controle de toda a área, possuem termômetros dispostos no piso, de forma a apresentar as temperaturas em todas as áreas de controle, como o fluxo de cima para baixo. Isso permite entender melhor o aquecimento por completo. Entende-se que atualmente, com dois termopares a leitura apresenta os dados necessários para o forneiro. O modelo do tipo K é o mais convencional e mais barato no mercado. Concebendo inicialmente a questão de eliminação da atividade de monitoramento local e emprego de tecnologias mais conectivas, recomendamos a troca dos mesmos termopares, por modelos conectados wireless, já existentes no mercado internacional, mesmo com um custo um pouco mais elevado. Com valor acima de $180, esse modelo já apresenta a versão substitutiva ao modelo K, e emite sinais a cada 2 segundos para software próprio das temperaturas aferidas. Porém, mesmo sendo mais simples, possui custo mais elevado. Uma possibilidade, nesse caso, é atuar diretamente no controlador do sinal recebido pelos termopares, aplicando componentes que permitam a aplicação de inversores de sinais, de modo a enviar o sinal para uma central. Encontrado proposta similar testada por Lima, 2018, foram aplicados neste sistema de controle de alimentação SCA, 6 termopares instalados do tipo K, dispostos de forma que 2 termopares estejam no meio das portas do forno, uma que está na parte inferior no chão,
Este termopar só está localizado em uma das portas, diferente dos outros termopares onde existe um em cada porta e um termopar que fica no topo da abóboda, responsável por direcionar o sistema de controle na medição da temperatura. No entanto, o estudo de caso não utiliza sopradores para controlar o fluxo de ar, o que poderia ser uma possibilidade. No entanto, como prima-se pelo baixo custo de modo que a implementação seja menos onerosa ao empresário, propor-se apenas a regulação da ventilação mais próxima ao trabalho já produzido manualmente. Na cerâmica Monaco, os forneiros se direcionam à boquilha de entrada de ar e controlam a temperatura aumentando a pressão interna, como recurso, abrindo ou fechando essa saída. Aqui, como proposta para abertura e fechamento, propõe-se a aplicação de um atuador elétrico linear, de modo a converter a energia elétrica em mecânica e rotacionar a portinhola conforme a conexão com o módulo integrado ao monitoramento dos displays dos termopares. Ponto.